Você já esteve em um ambiente que parecia sugar a sua energia? Pode ser um trabalho onde você sente que precisa medir cada palavra que você fala, uma família onde qualquer coisa que você fale vira motivo para crítica, uma amizade onde você sempre termina a conversa se sentindo culpada, ou até um relacionamento em que aos poucos você começou a duvidar de si mesma. E talvez você tenha até pensado: como eu posso continuar sendo eu mesma em um ambiente assim? Então vamos conversar sobre isso? Se você ainda não me conhece, eu sou a Luísa e nesse canal eu falo sobre qualquer assunto para te ajudar na sua jornada de transformação. E hoje eu quero falar sobre como se desenvolver em ambientes tóxicos. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal e assista aos outros vídeos que eu tenho certeza que irão te ajudar. Bom, existe uma coisa muito difícil quando você está cercada de pessoas tóxicas ou você está inserida em um ambiente tóxico. Você começa a acreditar que o problema está em você, você começa a achar que você está sempre exagerando, que você precisa aprender a suportar mais. Você já suportou muita coisa, já passou por engoliu, como diria, engoliu muitos sapos e ainda assim você acha que você precisa suportar mais. Você acaba pensando que você é sensível demais ou que você faz muito drama. E até que talvez você precise mudar o seu jeito, mudar a sua personalidade para conseguir conviver com essas outras pessoas. Mas hoje eu quero conversar justamente sobre isso porque eu tenho certeza que esse não é o caminho. Porque se você está em um ambiente tóxico, o seu objetivo não deveria ser aprender a aceitar qualquer coisa, mas aprender a se proteger, se desenvolver e preservar quem você é enquanto você decide o que fazer com essa situação. E principalmente entender uma coisa, que é até difícil, né? Às vezes a gente acha que esse é o caminho, mas você não precisa se tornar uma pessoa tóxica para você aprender a conviver em um ambiente tóxico. Então, o que você precisa fazer? O primeiro passo é reconhecer que o ambiente é tóxico. E uma das coisas mais perigosas é você se acostumar, porque quando uma situação ruim acontece todos os dias, ela começa a parecer normal. Aí você começa a pensar: é assim mesmo, todo trabalho é assim, a família é complicado mesmo, relacionamento tem essas coisas, todo relacionamento tem muitas brigas, eu preciso aprender a lidar. Você se identifica com esses pensamentos? Porque eu me identifico muito com esses pensamentos de várias situações da minha vida. Mas existe uma diferença entre um ambiente que é simplesmente difícil e um ambiente que apresenta padrões de desrespeito, de manipulação, agressividade, humilhação, falta de segurança. No ambiente de trabalho, por exemplo, pesquisas sobre climas tóxicos relacionam esse tipo de ambiente a comportamentos como bullying, abuso, agressividade. Então, antes de você pensar como eu fico mais forte para aguentar isso, pergunte: o que exatamente está acontecendo aqui? Observe padrões, como as pessoas tratam você. Você consegue discordar sem ser humilhada? Você consegue dizer não? Existe respeito? Você consegue cometer um erro sem ser humilhada por isso? Existe espaço para conversar ou você precisa estar constantemente em alerta? Essas perguntas são importantes porque às vezes o primeiro passo para você sair de uma situação tóxica é simplesmente parar de normalizá-la. E o segundo passo, que é muito importante, é: não confunda a resiliência com suportar qualquer coisa. Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo, porque existe uma ideia de que uma pessoa forte é aquela que aguenta tudo, é aquela que não reclama, que não se abala, que consegue passar por qualquer situação sem demonstrar nada, porque às vezes a pessoa até sente, mas ela não demonstra. Mas isso não é necessariamente força, às vezes força é realmente você perceber: isso não está me fazendo bem, ou está me fazendo muito mal. Resiliência não significa permanecer indefinidamente ou a qualquer custo em qualquer situação. Resiliência significa conseguir atravessar dificuldades sem perder completamente a capacidade de se reorganizar, tomar decisões e cuidar de si mesma. Porque eu acredito que você não precisa aguentar mais. Você precisa somente aprender a se posicionar melhor. Então, muitas vezes a gente confunde resiliência com estar em um ambiente tóxico e aguentar qualquer coisa porque a gente é forte.
E isso não é necessariamente verdade, tá? E o terceiro ponto, pare de tentar convencer todo mundo sobre o seu valor. Em ambientes tóxicos existe uma armadilha assim muito comum, que é a de você querer provar para todo mundo que você é bom. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa competente, eu não fiz isso por mal, eu não sou preguiçosa, eu não sou egoísta, eu mereço respeito. E você começa a gastar uma quantidade de energia absurda tentando convencer pessoas que talvez tenham decidido não enxergar isso. Não é que você não seja tudo isso, é que as pessoas não querem enxergar e você fica ali gastando sua energia tentando provar o tempo todo para elas que você é isso. E você precisa mudar a sua mentalidade. Você não precisa convencer todo mundo de quem você é. E é claro que vão existir momentos que você vai precisar se defender, se explicar ou até esclarecer uma situação. Mas existe uma diferença entre se posicionar e viver tentando obter aprovação a qualquer custo. Porque quando a sua autoestima depende da interpretação que outra pessoa faz de você, você entrega para ela uma espécie de controle sobre sua identidade. E isso é muito perigoso, porque você pode ouvir uma crítica e pensar: essa pessoa não gostou de mim, ao invés de pensar: eu sou uma pessoa ruim. O que a pessoa diz sobre você não é uma verdade absoluta. Você sabe quem você é e às vezes você entrega o poder dessa pessoa a definir quem você é. Então, se a pessoa tem os problemas dela ou simplesmente não gostou de você ou tem alguma opinião ruim sobre você, você acaba tomando aquilo como verdade. Você acredita que você é o que aquela pessoa acha que você é. E isso não é verdade, isso é perigoso e é muito bom você começar a refletir sobre isso o quanto antes. E o quarto ponto, que também é muito importante, é que você precisa aprender a não reagir a tudo, porque essa habilidade pode mudar completamente a sua vida. Ambientes tóxicos frequentemente funcionam através da provocação. A pessoa fala uma coisa para fazer você perder a cabeça, para te provocar, faz uma crítica desnecessária, tenta provocar uma discussão, distorce alguma situação e você reage. E depois você passa horas pensando, horas remoendo aquilo, pensando: por que eu falei aquilo? Eu deveria ter respondido diferente? Será que eu exagerei? E aquela pessoa segue o dia dela, nem lembra o que ela falou pra você, mas você fica remoendo aquilo, gastando toda a sua energia remoendo, nem até o que a pessoa falou, você passa o tempo remoendo como você reagiu. Então aquela pessoa segue o dia dela enquanto você continua carregando aquela conversa na cabeça. Por isso, uma habilidade muito importante é você aprender a criar um espaço entre o que uma pessoa fala e a forma que você reage. Porque nem tudo merece resposta, nem toda provocação merece uma explicação e nem toda crítica merece defesa. E às vezes, quando você aprender isso, você vai ver que você atingiu um nível de maturidade que você nem esperava, mas a resposta mais madura é: entendi, vou pensar sobre isso. Tudo bem, faça como você quiser. Eu prefiro conversar sobre isso depois. Ou simplesmente nem entrar nessa dinâmica. Isso não significa ser passiva, tá? Significa que você sabe escolher suas batalhas, porque tem muitas batalhas que não valem a pena. Para de cair na armadilha das pessoas. Todo mundo briga com a pessoa, todo mundo tem intriga, mas você resolve que você vai reagir a essa pessoa sabendo que ela é assim, sabendo que ela gosta de provocar e fazer mal para os outros. Então escolha melhor suas batalhas. E o quinto ponto, crie limites, por favor, pelo amor de Deus, eu te imploro, crie limites. Essa é uma palavra que muita gente fala, mas poucas pessoas colocam em prática. Limites. Limite não é controlar o comportamento do outro, é impossível controlar o comportamento do outro. Limite é você deixar claro o que você aceita, o que você não aceita e o que você fará diante disso. Por exemplo, eu posso conversar sobre esse assunto, mas eu não vou conversar se tiver gritos, se tiver ofensas. Eu posso até te ajudar, mas eu não vou assumir essa responsabilidade. E essa aqui eu tive muita dificuldade. Mas é falar: eu não me sinto confortável com esse tipo de comentário. Não sei, escola, trabalho, relacionamentos, a pessoa fala o que quer pra você, você se sente ofendida, mas não consegue falar pra ela como você se sentiu. Então é falar: olha, eu não me sinto confortável com esse tipo de comentário. Se tiver um problema com o meu trabalho, nós podemos conversar diretamente.
Porque às vezes a pessoa fica jogando indireta, mas não fala qual que é o problema dela com o seu trabalho. Você tá vendo que você não está dizendo para a pessoa, você precisa mudar? Você só está dizendo, eu vou decidir como eu vou participar dessa situação. Porque isso é muito importante para aprendermos nesse tipo de ambiente tóxico. E sexto ponto, até tem um vídeo sobre isso, mas não conte sobre a sua vida. Essa dica pode até parecer pequena, mas em alguns ambientes ela é muito poderosa, principalmente se você trabalha em um ambiente tóxico, não vai sair contando sobre sua vida ali. Você não precisa ser uma pessoa fechada, mas precisa entender que intimidade é algo que se constrói com confiança. Se você está num ambiente onde as pessoas costumam usar informações pessoais umas contra as outras, talvez não seja inteligente você contar todos os seus planos, suas inseguranças, problemas, relacionamentos e até mesmo sonhos. Você pode ser educado, você pode conversar, você pode rir, pode trabalhar em equipe, pode conviver, sem necessariamente entregar um acesso completo à sua vida. Você pode continuar sendo gentil sem ser completamente disponível. E agora eu quero trazer uma pergunta que talvez seja até desconfortável, mas você precisa fazer a si mesma. Quem eu estou me tornando por causa desse ambiente? E não é você perguntar para si mesmo como eu quero agradar essas pessoas. Você tá vendo que essas perguntas não é como eu posso agradar essas pessoas, como eu faço para ninguém ficar bravo comigo, como eu faço para aguentar mais. Não, a pergunta é quem eu estou me tornando. Eu estou mais insegura, mais agressiva, mais desconfiada, mais triste, mais isolada? Estou deixando de fazer coisas que eu gosto? Estou começando a acreditar em coisas ruins sobre mim? Porque às vezes o maior sinal de que um ambiente está fazendo mal para você não é aquilo que acontece fora, é aquilo que começa a acontecer dentro de você. Então, se você está vivendo em um ambiente tóxico hoje, eu quero que você se lembre disso. Você não precisa perder quem você é para aprender a sobreviver. Você pode aprender a colocar limites, aprender a escolher suas batalhas, ficar mais segura, parar de buscar aprovação, proteger a sua intimidade. Você pode construir uma vida fora daquele ambiente. E muito importante, quando for possível, você pode construir um caminho para sair desse ambiente. E não se esqueça, talvez você ainda não pode sair desse ambiente, mas você pode começar a construir um caminho para sair dele assim que possível. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários, eu escolho não me perder de mim. E se você gostou especificamente do assunto desse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu posso trazer mais tópico pra gente conversar sobre isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre relacionamentos, autoconfiança, autoestima, desenvolvimento pessoal, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente isso que a gente conversa por aqui. E eu fico aguardando você no próximo vídeo.